Hoje, aqui no Centro-Sul, Centro de Eventos em Florianópolis, e a audiência final, depois das 13 audiências distritais, é a audiência final do Plano Diretor Participativo de Florianópolis. Você lembra muito bem, né? O processo havia travado, a prefeitura deu uma recuada, ampliou a participação, se chegou numa metodologia, o número de audiências locais, e hoje a audiência final para depois passar para o Conselho da Cidade e para a Câmara de Vereadores. Essa audiência final vai começar às 4 horas da tarde. Conversas Cruzadas antecipa a discussão de um assunto super importante para a cidade, que tem seus problemas, claro. A questão do crescimento desordenado é o principal deles. A partir de agora, até então nós estávamos com o secretário Michel Mittman, de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade na cidade. Agora nós contamos com o presidente do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria Formal da Construção Civil na Grande Florianópolis, Marco Aurélio Alberton. Também a arquiteta e urbanista Silvia Lenzi. E nós seguimos com o engenheiro Rodrigo da Silva Vieira, que é cofundador do Núcleo de Desenvolvimento Sustentável da Construção Civil no sul da ilha e também ativo, né, nas audiências públicas, participando inclusive das audiências e do movimento Floripa Sustentável. Presidente Marco Aurélio Alberton, presidente do Sinduscom, o que representa essas discussões, né, essa etapa que Florianópolis está vivendo do ponto de vista de segurança jurídica, de planejamento urbano, enfim, o que pode representar para o setor o avanço do plano diretor? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, arquiteta Silvia, um amigo aqui, engenheiro Rodrigo, a todos os ouvintes. Eu acho muito importante, né, essa discussão toda que tivemos nessas 13 audiências. Foi uma ação bastante democrática e pela primeira vez nós vimos, né, a prefeitura disponibilizando aí um extenso material para poder ser visto por toda a população. Vimos o prefeito participando de todas as audiências, ouvindo a população, ouvindo as entidades, a todos que lá participaram, né? Eu sei que já foi dito aqui, mas tivemos mais de 3.000 presenças registradas, mais de 700 manifestações orais. Eu tive, antes de vir para cá, olhando no site da prefeitura, quase 800 manifestações à consulta pública. Então está havendo uma participação bastante efetiva, uma discussão, e junto com esse conselho mais amplo que a prefeitura criou, com diversas áreas participando, né, desde arquitetos, urbanistas, técnicos de PUF, todas as outras áreas, para discutir com toda a sociedade essas informações que foram trazidas aí e efetivamente construir um plano diretor que seja bom para Florianópolis, que a gente possa efetivamente combater a ilegalidade, manter as nossas áreas de preservação e fazer com que a cidade possa crescer de forma ordenada e sustentável, né? É isso que o Sinduscom defende, é isso que nós queremos e precisamos efetivamente rever o plano diretor, porque ao longo dos anos ele se mostrou que existe muita insegurança jurídica, que existem muitas situações que não há o desenvolvimento que Florianópolis precisava ter. Então as coisas mudaram, essa discussão acho que está sendo ampla, esse debate está sendo amplo e eu acho que nós temos toda a condição de construir um plano diretor muito melhor para que Florianópolis possa crescer nos próximos anos. Estou olhando aqui no relógio do Rodrigo, ali 13h28, daqui a pouco, 13h30, nós teremos o repórter CBN, aí eu vou receber o sinalzinho aqui no ponto. Bom, arquiteta Silvia Lenzi, a senhora acompanhando a discussão, o conteúdo acima de tudo, né, do plano diretor. Qual é a opinião da senhora? Vamos tentar responder nessa primeira etapa, se não der tempo suficiente, a senhora completa depois o repórter CBN. Só tem que levantar aqui. Isso. A opinião da senhora do conteúdo, está de bom tamanho, a senhora tem preocupações, enfim. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Eu acho que nós começamos bem. Eu acho que esse processo todo das 13 audiências, do prefeito presente em todas as audiências, nós começamos muito bem. Dá para fazer um levantamento preliminar da ansiedade ou das expectativas da população. Agora, isso necessitaria ser cruzado por um diagnóstico mais aprofundado, que é o que nós não temos ainda. O diagnóstico que a gente tem dos distritos, eles são muito superficiais, eles são muito defasados dos dados, eles não aprofundam questões e muito semelhantes entre si. Então, se tem uma riqueza que a gente tem aqui, a questão da paisagem, cada lugar, a gente sabe, tem sua particularidade específica, que a gente corre o risco de começar a acabar com aquela paisagem para criar uma homogeneidade em termos dessas centralidades como elas estão sendo propostas. Eu lembro muito bem quando o presidente do Sinduscom, na audiência de dezembro, colocou assim, nós gostaríamos
que se pudesse construir até 100 andares, mas a gente sabe que tem um limite. Então, acho que justamente o plano, eu concordo, quer dizer, cada setor defende o seu lado. Eu acho que o plano e o papel da prefeitura numa situação dessas é fazer essa compatibilização da expectativa dos vários setores sociais. Eu acho que nós não temos amadurecimento ainda nesse processo, o processo foi bem iniciado, mas nós não temos amadurecimento para sair com um plano pronto daqui a 20 dias. Mas aí, nesse sentido, qual seria o encaminhamento ideal na ótica da senhora? Porque o contraponto a essa tese seria o seguinte, olha, quanto mais tempo a gente demorar, mais estímulo à ilegalidade, à clandestinidade, nós estaremos... Olha, eu acho que uma das coisas que se fala é da insegurança jurídica. Do jeito que o plano está sendo proposto, com toda aquela, pelo menos assim, fica difícil falar do novo plano, porque a gente não sabe que plano é esse. A referência que a gente tem é só a minuta de dezembro. Mas se basear naquilo, está muito vaga, inclusive, a competência da prefeitura como órgão técnico, fica sempre muito vaga. A comissão decidirá, o grupo decidirá o plano, ele tem que marcar referências para dar segurança, tanto para o morador, para o cidadão, como para o pessoal da construção civil. Então fica uma coisa extremamente vaga. Essa questão de centralidade, quer dizer, saiu com essa ideia de centralidade. Qual é a proposta que vem sendo feita de centralidade? De se incentivar que se destruam os prédios que estão lá nas centralidades para se construir novas, com ciclovias, com calçada. Não se pensou nessas novas áreas de urbanização específica de criar centralidade já com a infraestrutura adequada? Não se pensou em outras possibilidades? Eu vou lhe pedir desculpas porque o repórter CBN está entrando agora. Daqui a pouco nós voltaremos com esse assunto que é super importante. Até já. Seguimos aqui, o debate está acontecendo, né? Estamos com a arquiteta Silvia Lenz e o engenheiro Rodrigo da Silva Vieira. Qual é o nome, engenheiro, do grupo de trabalho lá diretor de desenvolvimento urbano da ACIF e o presidente do Sinduscom, Marco Aurélio Alberton. Bom, vocês fiquem à vontade para interagirem por aqui, tá? Eu queria entender tua opinião aqui, Rodrigo, logo já vou voltar para a arquiteta Silvia Lenz. Vamos explicar um pouquinho sobre o centro, né? O secretário Michel Mitterrand falou agora há pouco do estímulo a trazer vida de novo para o centro, né? Que depois da pandemia o centro deu uma arrefecida, né? Perdeu o movimento, né? Perdeu um pouco de vida, em função de centralidades, né? Em função do home office e por aí vai. E a ideia de transformar imóveis comerciais em residenciais para estimular a chegada das pessoas, mais moradores, mais vida, retomar a vida, a circulação das pessoas no centro da cidade. É por aí? Acredito isso, Renato. Acredito que a gente tem que dar o centro às 24 horas, né? O centro está só com meio período, que é o período do expediente de trabalho. Então, ao passo que a gente luta de um lado para estimular novas centralidades, bairros fortes, a gente luta também para que o centro seja um bairro forte. Acho que o centro hoje é o nosso capital principal em comércio, em trabalho, em oferta de emprego, e o que a gente precisa é trazer a oferta de moradia para essa oferta de emprego. Um desequilíbrio que não acontece nos bairros, né? Nos bairros a gente tem o efeito contrário. A oferta de emprego é muito menor que a de moradia, e no centro é o contrário. Então a gente precisa trazer alguma forma de reestimular esses prédios comerciais que estão ociosos hoje a um retrofit, que a gente já vê acontecer em vários países aí de fora, a um retrofit para que estimule realmente a habitação nessas áreas e poder dar o 24 horas de vida para o centro. Bom, o senhor presidente tem atividade agora há pouco. Presidente, e como é que é essa situação aí das garagens, hein? Como é que está a discussão hoje com relação tem que exigir garagem, não tem que exigir garagem no centro, nos bairros, como é que está isso? Hoje uma das travas para se poder fazer essa transformação dos prédios comerciais para residenciais é a falta de garagens, né? Então o retrofit, que nada mais é uma palavra mais para as pessoas entenderem, você reformar, reestruturar um prédio, às vezes levar um elevador, refazer as suas fachadas, refazer a questão de bombeiros, ou seja, ajustar ele para uma nova atividade que ele venha a ter. E eu sou morador do centro da cidade e é com tristeza que a gente vê que sábado, depois do almoço ou à noite, aquilo vira simplesmente a cidade de ninguém abandonada. Então, o fato de trazer muitos prédios que estão lá fechados em razão da mudança das pessoas de uso, né, para home office, coisas desse tipo, e reduziu muito o uso dos prédios comerciais, você traz esse retrofit, traz condições para as pessoas usarem como residência. E aí precisa reduzir o número de vagas de garagem, porque hoje praticamente se exige uma vaga por unidade para apartamentos menores, às vezes até mais vagas que isso, né? Então você pode trazer, por exemplo, algumas cidades usam 0,5 vagas
vagas por unidade. Algumas cidades não usam critério nenhum, ou seja, deixa que o mercado regule isso. Ou seja, o cidadão vai ver se ele quer uma vaga, quer duas. Se você fizer um prédio sem nenhuma vaga, ninguém compra, porque se for preciso uma vaga, né? Então essa é a condição que precisa ser ajustada no plano diretor para que se possa trazer novamente moradia para o centro da cidade. Trazendo moradia, você traz mais pessoas circulando na rua, traz mais segurança, traz mais turismo também para a Praça 15, para o entorno. Mais atividade comercial, mais atividades serviços, comerciais, né? E sustenta esse giro econômico que precisa ter para que as coisas funcionem, né? Pois é. Peço desculpas para o pessoal que eu vou ter uma outra... Tá ok. Né? Então, agradeço a participação aí, parabéns a todos. Valeu, muito obrigado, presidente Marco Aurélio Alberton, que é presidente do Sinduscom, aqui conosco. Bom, vamos fazer o seguinte, turma, nós vamos para mais um intervalo. Nós seguimos aqui na reta final com o engenheiro Rodrigo e a arquiteta Silvia Lenz. Lessa, a turma tá chegando por aqui, não é uma presença assim enorme, mas o importante é que a porta está aberta para ampla participação popular. Renato, eu fui até do lado de fora ali para acompanhar, para ver a chegada das pessoas, para ver como é que está a movimentação. Tem muita gente que está se inscrevendo ali no fundo. E a gente tem a chegada aqui no hall do Centro-Sul, aqui da entrada antes do plenário. Da plenária onde está acontecendo, nós temos algumas pessoas ainda, mas pelo número de pessoas agora, se começar realmente às 4 da tarde, não vamos ter um número muito grande de pessoas aqui presentes nessa audiência final não, Renato. Não dá para dizer que não houve divulgação, que as pessoas não foram convidadas, enfim, porque houve ampla participação e divulgação da Prefeitura em todos os canais, em mídia, em rede social, para permitir a participação. Bom, arquiteta Silvia Lenz, estamos aí nos finalmente do programa. Não dá para a gente fazer aquela tese interminável, que seria maravilhosa para a gente discutir vários assuntos e temas da cidade. Mas a senhora diria que a maior preocupação com relação a este plano hoje, qual é? Qual é a maior preocupação da senhora com relação a este plano e se esse texto for aprovado? Bom, esse plano eu não conheço. Porque, na realidade, o plano nunca foi apresentado. Nem na audiência de dezembro ele não foi apresentado. Foi apresentado um diagnóstico, foi apresentado pilares, que não tem como discordar desse pilar, mas o plano em si não... Hoje teremos aqui uma apresentação também por parte do secretário. O secretário Michel Mittman vai fazer uma apresentação de uma compilação das audiências públicas, enfim, das diretrizes. É a minha expectativa, mas isso é que eu falei anteriormente, realmente, assim, eu acho que o processo começou bem. Essa informação que o prefeito passou agora de abrir e apresentar o plano é uma ótima notícia, porque muita gente me falou que não vinha aqui porque não estava acreditando no processo, então eu acho que o prefeito realmente está bem intencionado. E se a gente pegar a lei, a 482, ela necessariamente precisava de uma revisão de texto. Ela tinha questões assim que não eram aplicáveis. Essa mudança de paradigma, eu chego a dizer que é paradigma em relação ao plano, porque todo mundo diz assim, não é só uma revisão de texto, não é, entende? É uma coisa assim bem significativa. Ela exige realmente um estudo mais aprofundado e um diagnóstico mais aprofundado, eu reitero isso aí. Não tiro a necessidade da revisão do plano, de reduzir a insegurança jurídica, de adensar determinadas áreas, mas acho assim, sabedoria popular tem que ter infraestrutura antes, é o que está todo mundo falando. Bom, é o seguinte, turma, eu queria pedir desculpas para o Rafael Freitag, que é lá do Santinho, do Instituto Socioambiental Praia do Santinho, é turismólogo, convidei o Rafael aqui, já estamos quase aí no encerramento do programa, mas enfim, tuas impressões, tua expectativa com relação ao plano diretor, especial lá para o teu bairro. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço, Igor. Um abraço então a Silvia, o Rodrigo da CIF. Acho que é importante, mais um momento importante da cidade para a gente pensar que cidade que Florianópolis suporta, a ilha suporta. A gente vive numa ilha, mas parece que a gente vive num local sem fim. E pensando que a gente vive numa ilha, não é o que a gente quer, é o que a ilha suporta. E isso não está pensado no que se quer. É o egoísmo antes da capacidade de carga, do suporte que se tem. Então o Santinho, se aumentar a cidade que já está os ingleses, mais ainda, na João Becker, que é os ingleses do Sul, o Santinho, ele já, no verão, ele já... Afunila demais. Então assim, imagina, vai ficar o inverno também afunilado. Então a gente vai demorar 1 hora para ir até os ingleses, que a gente demora normalmente nos ingleses, no verão, né? O que vai acontecer com isso? Vai se, digamos, quase que ter uma demanda
para abrir aquela rua por cima, uma estrada por cima das dunas. É o que a gente não quer, porque o Santinho tem uma certa tranquilidade por conta de ser o final da linha. E abrindo aquela rua por lá, o Santinho vai virar uma rota de fuga. É isso que a gente está vendo que vai acontecer por questões de... O plano ele permite um adensamento de que forma no Santinho? Então, o que a gente vê é que era até 2014 3 andares na Unido Lemos e nas outras 2 andares, e a parte de volta do Costão eram 3 andares porque é a região turística. E isso foi aumentado, aquela região turística, até quase na Lagoa do Jacaré, e ela foi 4 andares na Unido Lemos. Só que na prática a gente está vendo que tem 4 andares nas ruas internas, né, nas servidões, e na Unido chegou a ter 5 andares. Aí conseguiu o Ministério Público, a Prefeitura, embargar um prédio na frente da Escola Maria Tomás, que é um exemplo da falta de fiscalização. O que a gente vê isso é que se não é indiferente se tem um plano bom ou ruim, é o que está atual. A gente diz, uma coxa de retalho, ok, mas falta fiscalização. É mais do que ter um plano, é colocar o plano em prática. Bom, turma, eu queria agradecer a gentileza de todos. O assunto é denso, nós vamos, claro, continuar tratando em outras oportunidades a respeito da nossa cidade, né, do plano diretor em